Alô, galera do oitavo, tudo bom? Salve, salve. Nas últimas aulas, nós vimos os processos de independências, de alguns países, especificamente dos Estados Unidos. Hoje, nós vamos conversar sobre o processo de independência do Haiti e da América Espanhola, lembrando sempre, da influência do iluminismo, ideias como liberdade, autonomia, individualismo, foram fundamentais para que essas independências ocorressem. Sobre o Haiti, ele era um território de posse francesa. Ao longo do século XVII e XVIII, uma pequena elite local de origem francesa governava essa região, lucrando principalmente com a produção de açúcar. O sistema econômico era baseado na exportação e na mão de obra escrava. A região era de intensa produção agrícola, sendo a maior parte da população de São Domingos composta por pessoas escravizadas de origem africana, ou seja, a maior parte da população no Haiti era de escravizados. No século XVIII, a difusão dos ideais iluministas, que nós já estamos discutindo há algum tempo, e o início da Revolução Francesa tiveram grande repercussão nas colônias da própria França. A população escravizada de São Domingos se conscientizou da situação de exploração na qual vivia e começou a questionar as condições de maus tratos às quais era submetida. Ideias de liberdade, igualdade e de abolição da escravidão passaram a ser difundidos entre os escravizados. Os levantes da população escravizada e de origem africana desestabilizaram o controle da elite na região de São Domingos. A resistência da população na colônia foi intensa, obrigando os franceses a abolirem a escravidão em 1793. Ao longo dos movimentos de revolta, o comandante ex-escravizado Toussaint Louverture exerceu um papel de liderança. Toussaint era um estrategista militar e auxiliou as forças haitianas na resistência contra a França, exercendo também o cargo político de governador-geral. Em 1802, lembre-se, não precisa memorizar datas, mas só para vocês se situarem. Toussaint foi capturado pelas forças francesas e enviado à Europa como prisioneiro. Já em 1804, 2 anos depois, sob o comando de Jean-Jacques Dessalines, os revoltosos conseguiram tomar o poder e proclamar a independência do Haiti. O Haiti, detalhe, foi o primeiro país independente da América Latina e teve sua emancipação garantida por um movimento revoltoso de caráter popular e anti-escravista. Esse fato gerou muito medo entre as elites das outras colônias americanas, que se sentiram ameaçadas caso movimentos semelhantes ocorressem na região onde viviam. Bom, ao longo dos anos, o surgimento de uma forte elite colonial de descendência espanhola, que era chamada de crioulos, que almejava uma maior autonomia política, e através da influência dos ideais iluministas provocaram alguns movimentos que defendiam a independência das colônias. Lembre-se, na Europa do século XVIII, a Espanha, que controlava essa região da América do Sul, era uma monarquia liderada pela dinastia dos Bourbon. Nesse governo foram empreendidas, ou seja, foram realizadas muitas reformas políticas e econômicas que tiveram influência no território colonial espanhol. Os reis Bourbons aprovaram medidas que liberaram pouco a pouco o comércio nas colônias, acabando com o exclusivo comercial. Ou seja, detalhe, pouco a pouco as colônias aqui na América do Sul, sob o controle da Espanha, começaram a ganhar autonomia, a ganhar liberdade. O fim do exclusivo comercial proporcionou uma ampliação da atividade comercial entre as elites locais americanas, o que facilitou a aquisição de lucro. Essa elite criou as juntas governativas, ou seja, instituições que serviram para o autogoverno das colônias. A ascensão dessas elites foi cada vez maior e sua insatisfação com o domínio espanhol também. Esse contexto gerou a independência das colônias. Na região do vice-reino do Peru, ocorreu um dos primeiros movimentos populares contra o domínio espanhol, incentivado pelas péssimas condições de vida das pessoas mais pobres. Em 1780, o movimento popular de revolta foi liderado pelo indígena Tupac Amaru. Eles ocuparam algumas aldeias e prenderam ataques a chefes políticos e a locais com exploração da mão de obra indígena. Depois de muito tempo, conflitos com as forças espanholas, os revoltosos foram reprimidos e Tupac Amaru II ele foi executado.
No caso da Venezuela, esse território era realizada a produção agrícola, principalmente de cacau, voltada à exportação e com base no trabalho escravizado, estabelecendo assim uma elite crioula na cidade de Caracas. Em 1810, uma junta governativa, ou seja, um grupo dos moradores daqui, passaram a administrar a região. As pessoas que participaram do governo estabelecido após o movimento de 1810 não representavam os mesmos interesses políticos. Já em 1811 foi aprovada então a Declaração de Independência da Venezuela. A independência, contudo, não foi aceita pela Espanha, que enviou tropas para combater os rebeldes. Em 1821, teve a vitória final dos venezuelanos agora na Batalha de Carabobo, que finalmente garantiu a independência do país. Na Argentina, o processo de independência ele se iniciou em 1810. A formação de uma junta governativa, de novo, em Buenos Aires, com propostas de governo autônomo ao domínio europeu. Contudo, na região do vice-reino do Rio da Prata, o atual Uruguai, nem todos aceitaram as ideias de autonomia, pois havia uma grande diversidade de interesses entre os adeptos da independência, principalmente no que se refere ao domínio de Buenos Aires na região. A independência foi oficializada em 1816. Já no Paraguai, o processo de independência da região está vinculado aos acontecimentos que vinham ocorrendo em Buenos Aires, lá na Argentina, quando a região argentina declarou um governo autônomo à Espanha. Em 1810, a região paraguaia não aceitou se submeter às ordens de Buenos Aires e declarou sua independência em 1811. Após alguns conflitos militares entre paraguaios e argentinos, a independência do Paraguai foi oficializada e a república implantada. O político José Gaspar Rodrigues foi responsável por assumir o poder. Nesse processo de independência, alguns líderes se destacaram e suas ideias circularam pela colônia. San Martín, de origem argentina, auxiliou os processos de revolta no Chile, Peru e Argentina. Suas propostas eram baseadas na criação de diversos estados independentes nas Américas. Outro importante líder do movimento de independência foi Simão Bolívar, militar e político de origem venezuelana. Bolívar participou do processo de independência da Gran Colômbia, atual Colômbia, e da Venezuela. Suas propostas para o futuro das colônias americanas baseavam-se no princípio do panamericanismo, ou seja, para ele, a América Espanhola deveria se configurar como um conjunto unificado de estados independentes que se comprometessem em um acordo de união, pela formação de uma grande confederação com certa unidade em relação à língua e à cultura. Ou seja, diferente de San Martín, Bolívar propunha um só território unificado em nome de uma América, no caso a América do Sul, unida e forte.